Isso. Boa tarde a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, possa envolver a cada um de nós. Mais uma vez, completando um ciclo aqui na nossa casa, passando por mais este momento de celebração, por isso que nós chamamos de culto de Natal, este que é, ou esta que é, a nossa palestra sempre que antecede a noite do Natal. Lembrando que nesta quarta-feira nós não teremos atividade dos estudos, por isso é que nós também antecipamos o trabalho neste sábado. Então, é uma alegria muito grande e sempre trago um abraço de várias casas pelas quais a gente tem a oportunidade de visitar, e muitos irmãos que conhecem a nossa casa, e alguns até têm mandado mensagens pela internet. Tem até um irmão que está fora do país, faz um tempinho que ele não aparece por aqui também, está estudando por lá, e mandou uma mensagem para nós de Natal, e também felicitando pelas obras que fizemos, que foi que a casa está uma gracinha. Foi essa a expressão que ele utilizou. E de fato está transformada, não é mesmo? Fizemos uma bela transformação este ano. E para falarmos um pouco desta época e tentarmos sempre rememorar a importância que esta data tem na nossa vida, porque sem ela, provavelmente nós não teríamos conhecido uma transformação moral que se deu ao longo de tantos anos, e não teríamos conhecido tantos corações que se comprometeram com a libertação de almas, de mentes e de corações. A figura de Jesus, sem sombra de dúvida, é para cada um de nós símbolo na nossa caminhada, desafio às vezes na nossa tomada de decisão, mas em todas elas é sempre a luz que nós precisamos para iluminar as nossas vidas, o nosso caminhar. O Livro dos Espíritos traz-nos uma questão que a gente pode reunir como as 10 mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é a questão 625, muito conhecida de todos nós, quando Kardec questiona as entidades superiores qual seria o tipo mais perfeito que Deus teria dado para nós, ou oferecido ao homem como guia e modelo. E talvez seja uma das menores respostas que a gente vê neste livro, porque algumas delas inclusive atravessam páginas e ainda incluem comentários de Kardec, mas essa é uma resposta sucinta, e a resposta é Jesus. Quando nós compreendemos isso, percebemos a importância daquilo que é reencarnar, porque se a cada existência nós buscamos ser melhores um pouco do que fomos nas anteriores, mesmo que isso tenha estado em nossa vida como uma condição intuitiva, mas nessa existência nós tomamos consciência disso, que está em outra, mas é muito pouco tempo de origem e desenvolvimento do Livro dos Espíritos, ou do pensamento do Espiritismo, como quer que seja. Talvez muitos de nós não tenhamos tido ainda em recente reencarnação contato com essas verdades, pelo menos da forma como elas são apresentadas pelos Espíritos. É natural que todos nós já tivemos oportunidade, sim, de conhecer a verdade, mas nem sempre a verdade nos foi interessante, por isso talvez não nos tenha libertado, como o próprio Jesus viria falar mais tarde. Para rememorarmos também a sua passagem, lembramos de um momento da sua chegada. É aquele momento que a gente vê muito celebrado através do simbolismo que é o presépio, naquele espaço onde estavam ali as pessoas, estava Jesus, estava Maria, estava José, os animaizinhos, porque ali era o espaço da estrebaria. Todos nós, de alguma forma, já tivemos em algum momento contato com essa história. Todos nós já ouvimos falar muito sobre ela, inclusive. E ali ela se inicia com uma frase que seria proclamada por benfeitores espirituais, que na Bíblia nós encontramos como anjos, que é a frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E isso é uma mensagem, é um versículo de Lucas, que está no capítulo 2, versículo 14, e Emmanuel, no livro Fonte Viva, além dessa coleção toda, chamada Fonte Viva, o primeiro livro chama-se Fonte Viva.
E a última mensagem do livro Fonte Viva é intitulada Natal. E o nosso querido Emmanuel traz-nos várias considerações a respeito daquele momento. Primeiro, a simplicidade do espaço do momento em que ele acontece. Aquele que havia sido proclamado por vários profetas da antiguidade como o Rei dos Reis, aquele que foi considerado e esperado para que ocuparia o maior espaço possível de alguém aqui nesta terra, aquele que foi admirado, perseguido e maltratado mais tarde por aqueles que não compreenderam a sua realeza ou o seu reinado, ou de qual reinado ele viria ou para qual reinado ele iria, o perseguiram e o trataram de forma mais ultrajante possível. Mas o seu nascimento se deu num espaço muito simples. E Emmanuel vai nos chamar a atenção de que ele vem num momento, inclusive, que o mundo estava passando por grandes dificuldades também em vários campos. O poder de Roma estabelecido naquela época perseguia a muitos, e em especial aqueles irmãos e irmãs que já vinham desde muitos anos, que era o povo hebreu, lutando contra a escravidão, mais uma vez se encontrava escravizado. E ali então Emmanuel vai nos chamar a atenção de que aquele momento na manjedoura, na simplicidade daquela noite, o momento renovador para a humanidade, tudo aquilo que havia passado antes, como a cultura ou o pensamento do olho por olho, dente por dente, estava caindo por terra, porque estava sendo lançado naquele instante a proposta do amor puro, do amor fraterno, da caridade, do olhar o inimigo como um irmão que precisa também de preces e de orações. Estava ali, aquele momento, iniciando o que podemos dizer, a nova aliança com Deus. E mais tarde nós vamos entender que teria sido a segunda revelação divina, tendo a terceira como a doutrina espírita. Então, estava iniciando na humanidade um novo tempo. E antes um pouco de nós iniciarmos, conversávamos sobre a questão dos calendários. A própria história da humanidade, pelo menos no Ocidente, ela é contada antes ou depois do próprio nascimento do Cristo, o que faz com que a sua pessoa, a sua criatura, o seu ser em si, trazer para nós essa oportunidade de transformação. E Emmanuel vai nos chamar a atenção também de que agora não mais o castigo para aquele que cometeu coisas erradas, não mais a punição para o pobre desesperado, não mais o desprezo dos fracos, nem mesmo a condenação dos pecadores, nem a hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem as contrariedades contra aqueles gentios inconscientes, ou seja, gentios eram aqueles irmãos que não estavam vinculados a nenhuma daquelas correntes religiosas conhecidas desde a época de Jesus. A partir daquele instante, então, transformava-se a partir mesmo daquele momento, naquela simplicidade de apresentação da sua chegada, o modelo que nós teríamos de fato de guia mais tarde sendo proclamado pelas multidões. É natural, e todos nós lembramos também, o seu final, que também foi um dos finais mais tristes que nós pudemos ver, porque ele tinha toda uma proposta de paz, toda uma proposta de luz, toda uma proposta de fraternidade, mas também, como os evangelhos nos mostram, cuidaram dele como se tivessem cuidado nem mesmo de alguns animais. E ao falarmos sobre esta história, lembremos de uma outra que está na história como um conto, ou como uma lenda, que foi escrita por um autor americano, Henry Van Dyke. Ele foi diplomata, professor, escritor e um pastor americano. Ele nasceu no ano de 1852 e desencarnou no ano de 1933. E essa história é contada em várias formas, em vários idiomas, em vários espaços. Eu trouxe um pequeno resumo para nós refletirmos um pouco. Eu já comentei aqui algumas vezes em alguns estudos, mas não a história completa, que é a história do quarto rei mago. Alguém aqui já ouviu falar na história do quarto rei mago? Já? Alguém? Não? A gente sempre conversa às vezes quando fala sobre isso. E aí, quando nós falamos sobre o Natal, ficamos com a ideia fixa também de sempre rememorarmos a presença do Cristo entre nós.
E às vezes nós buscamos Jesus de forma muito distante, acreditando que, às vezes, né, algumas pessoas, e aqui graças a Deus não é o nosso caso, mas muitas pessoas buscam a Jesus somente na época do Natal. Normalmente as pessoas só lembram de Jesus nesta época. Porque, por incrível que pareça, quando vem a Páscoa, as atividades referentes ao grande feriado que se forma, as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, nem Jesus, como sempre, sendo esquecido. Mas no Natal, às vezes, ele passa despercebido, exatamente porque ficamos, aqueles que têm consciência, buscando meios, né, de como eu posso rever ou rememorar a presença dele. E aí esse autor conta-nos uma história muito interessante, que é a história do rei mago, ou o quarto rei mago. Todos nós já ouvimos falar dos 3 reis magos, não é assim? Todo mundo já ouviu falar no Gaspar, Melchior e Baltazar. A gente sempre tem na história, em várias histórias, aqueles que já passaram pela evangelização infantil, quem já passou pela igreja católica, evangélica, todo mundo vai lembrar desta figura porque está lá, inclusive nos evangelhos. Mas existe o quarto rei mago, que é chamado de Artaban, e é esse que nós vamos contar um pouco sobre a vida dele nesta tarde. Ele era da Pérsia, morava nas montanhas da Pérsia, era um homem muito sábio, por isso também o nome mago. O mago não era aquele que fazia mágica, né? Mas aquele que tinha uma sapiência, assim, como é que eu posso dizer, destacada em relação aos outros. Era um homem de posses, tinha uma moradia que era rodeada por grandes jardins, muito bem tratado, mas ele era seguidor de Zoroastro, que era uma corrente filosófica daquela região naquela época. E graças a isso é que ele conhecia esses outros também, reis magos, que tinham ouvido falar da tal estrela brilhante que deveria encaminhá-los para a Jerusalém, onde nasceria o menino que seria o rei dos reis, também considerado como o rei de Israel. Ele então, conversando com outros colegas da sua mesma corrente religiosa, começou a falar-lhes sobre isso. Olha, eu quero ir lá, eu quero conhecer, porque vai nascer esse novo rei, vai nascer esse Messias, e o rei de Israel, como ele é considerado, e ele vai transformar a humanidade. Eu preciso conhecer este homem. E aí, então, os colegas dele disseram assim: mas isso aí é besteira, você vai atrás disso, isso deve ser uma história contada lá pelos arredores, né, de muitos anos, provavelmente nem deve existir essa criatura. E este sinal do céu são vários sinais, sempre acontecem sinais nos céus. E ele estava muito certo, falou assim: não, eu vou atrás, eu tenho certeza que eu haverei de encontrar com ele. Conversou então com o Gaspar, Melchior e Baltazar, que eram seus 3 amigos, e marcaram, pode-se dizer assim, a data da viagem, mas era uma viagem longa. E lembramos sempre, né, que não havia transporte coletivo, não havia van, né, ônibus, nada disso. A coisa era feita através de transporte animal. E ele tinha um cavalo chamado Vasda. Ele então, para seguir a sua viagem, e também os outros reis magos, né, digamos assim, disseram que levariam ouro, mirra e incenso, né, para o rei que nasceria. Ele então ficou preocupado, porque não tinha muita coisa para fazer, mas a casa dele era uma casa, digamos assim, que tinha um certo valor. Ele então vende a casa dele, vende tudo, na verdade, que ele tinha, e esse dinheiro que ele conseguiu, ele comprou uma safira, um rubi e uma pérola, para que ele pudesse então entregar ao menino quando ele encontrasse, assim como os outros estavam fazendo, levando seus tesouros. Beleza. Combinado então, ele se organizou de encontrarem-se, né, vamos dizer assim, a gente se encontra lá, né, no meio do caminho, porque eles vinham de uma outra direção, e eles então combinaram dia e hora, mais ou menos, que encontrariam por ali. Ele juntou tudo que tinha, montou no seu cavalo e seguiu a sua trajetória pelo deserto. E foi caminhando ali, ele com seu cavalo. E aí, quando era noite, ele caminhando, percebeu que havia como se fosse um vulto, um pouco mais à distância, no chão, e ele foi se aproximando meio que assustado, mas quando deu conta, era um homem que estava caído devidamente ferido. E ele desceu do cavalo e foi acudir o homem, e achou que o homem tivesse morrido. Quando ele já estava se levantando para sair, o homem segurou na sua túnica e ele percebeu que estava vivo. E aí, naquele momento, ele ficou na dúvida: meu Deus, o que eu faço? Eu socorro este homem
porque eles viam que já estava realmente em condições de muita dificuldade. Havia um oásis bem perto de onde ele estava, talvez o homem estivesse caminhando naquela direção e não conseguiu alcançá-lo, mas aí ele ficou entre seguir a viagem e socorrer aquele homem. Então, naquele instante, o que ele fez? Ele vai e resolve cuidar daquele homem. Não, os amigos vão me esperar, eu tenho certeza. Afinal de contas, amigo é para isso, né? A gente marca a viagem, os amigos ficam esperando. Muito bem. Lá vai ele para lá. Quando ele chegou ali, ele percebeu que havia muita dificuldade por aquele homem e precisava cuidar dele. Para isso, ele não tinha ali recursos suficientes para isso. O que ele teve que fazer? Montar o homem no cavalo, caminhar até uma distância mais próxima onde ele sabia que havia um povoado, e ali ele teve que pedir socorros para aquele moço, que neste processo acabou se recuperando. Mas ele não tinha dinheiro para pagar. O que ele fez? Pegou a safira, que estava separada para entregar para o menino, que ia nascer, e falou assim: bom, eu tenho essa pedra que a gente dá, o senhor tem condições de socorrer esse moço, cuidar dele e tal? Aí o moço falou assim: não, tem, com certeza, essa pedra é suficiente. E ali ele também repousou aquela noite, mas no dia seguinte o moço ficou melhor, ao ponto de redobrar a consciência. E ele então contou para esse moço: olha, eu vou deixar aqui tudo pago, tudo certinho, para o Senhor ficar aqui bem, e eu vou seguir a minha viagem, porque eu tenho que ir a Jerusalém e encontrar o filho, o Messias, o rei de Israel que vai nascer. E este moço era hebreu, que tinha sido socorrido, e ele disse assim: olha, os meus profetas da antiguidade diziam que, na verdade, o menino não vai nascer em Jerusalém, o menino vai nascer em Belém. Então, o senhor, por favor, siga em direção a Belém, porque todos os profetas falavam do nascimento dele em Belém. E assim o moço foi. Artaban então falou assim: ótimo, então se não é Jerusalém, vamos para Belém. Partiu ele viagem. Seguindo a caravana, ele sozinho praticamente, não tinha caravana na verdade, era só ele e o seu cavalo. Chegou enfim lá no local onde havia marcado com os reis magos. Quando chegou lá, ele encontrou apenas um pergaminho, informando: olha, nós esperamos o quanto que pôde, mas agora tivemos que ir, e aí se você quiser nos encontrar, nós nos encontramos por lá. Só que ele não tinha muitas condições e muita velocidade para andar, e assim ele fez a sua marcha sozinho, então, em direção a Belém, sem saber que também os magos iam naquela direção. E assim, depois de longa caminhada, chegou em Belém. Chegou em Belém e começou a procurar aonde estava o menino. Pela posição da estrela que ele havia seguido, ele acreditava já ter nascido. E aí, de repente, ele ficou ali procurando por uns 2 ou 3 dias para ver se encontrava o menino, e não encontrava. Foi em todas as estalagens, foi nos espaços onde as pessoas normalmente ficam hospedadas, e não encontrou. E nós sabemos por quê, já que o menino não estava em estalagem nenhuma, não é mesmo? O menino estava na manjedoura, no fundo lá, juntamente com os animais. E aí, 3 dias se passaram naquela situação toda. De repente, ele estava passando por uma rua, escutou uma mulher cantando e uma criança chorando, como se a mãe estivesse acalmando a criança. E ele então se aproximou, bateu a porta e perguntou lá: como vai? Tudo bem? Tudo bem. Por acaso esta criança se chama Jesus? Aí ela falou assim: Jesus? Por que Jesus? É porque as antiguidades disseram que ia nascer assim, era o nome e tal. E ele falou assim: não, o nome dele não é Jesus. Jesus nasceu, mas os seus pais foram com ele, fugiram com ele para o Egito, foram para o deserto, porque há uma perseguição instalada aqui na cidade por conta de Herodes. E ele falou assim: e os reis magos? Esses chegaram numa noite, na manhã seguinte já tinham ido embora, só deixaram os presentes e não ficaram muito tempo. E nós vamos entender que é porque os reis magos, eles tinham também a missão de voltar e contar para Herodes aonde estava essa criança, porque Herodes tinha medo daquele rei poder persegui-los. Beleza. E aí, nesse tocante, o que acontece? Começa uma confusão ali naquele entorno, que eram os soldados de Roma, os soldados de Herodes, que estavam vindo, na verdade, para matar todas as crianças, todos os recém-nascidos, meninos, porque Herodes havia determinado. E naquele instante, então, ele estava naquela residência, que não era sua, mas tinha uma criança,
era um menino, a mãe então resolve se esconder, e ele fica para atender aqueles soldados que ali chegam muito bravos e perguntam: e aí, vocês têm crianças aí nessa casa? E ele calmamente disse: não, nós não temos. E ficou aquela confusão: tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. E aí ele foi, botou a mão no bolso e lembrou que estava ali, né, com uma das suas joias, né? A primeira que foi a safira, depois tinha agora o rubi e ainda tinha uma pérola. Ele encontrou o rubi e falou assim para o moço: olha, se eu te entregar essa joia, você por acaso não passaria adiante, deixaria essas casas todas desocupadas? E o soldado, percebendo que havia alguma coisa a mais ali, mais interessado na joia que estava, seguiu o seu caminho. E ele ali, mais uma vez, caindo em si, deu conta de que tinha perdido a segunda joia que tinha que entregar ao menino. E o que é pior, né? O menino tinha migrado lá para o Egito e era distante pra caramba, lá para o deserto. Mas ele não se precipitou. Passado aquele instante ali de sufoco junto àquela família, acudiram ele, prepararam seus mantimentos e lá foi ele. Partiu então em direção ao Egito. Passou por Heliópolis, passou pela Nova Babilônia, passou as margens do Nilo e numa cidade, numa pequena cidade em Alexandria, ele encontrou ou procurou o conselho de um velho rabi que lhe falou das profecias e do sofrimento do Messias prometido e receitado pelos homens. E lembre-se, meu filho, disse para ele: o rei que procuras não o vais encontrar num palácio ou entre os ricos e poderosos. Isto eu sei, ele afirmou. Os que procuram devem fazê-lo entre os pobres e os humildes, os que sofrem e os que são oprimidos. Disse isso para ele. Ele seguiu então a sua viagem durante longos e longos e longos anos. Passaram, meus irmãos, 33 anos e ele não encontrou de forma nenhuma, agora, né, já um adulto, mas ele jamais desistiu da sua caminhada. 33 anos se passaram, ele então volta a Jerusalém, porque havia ocorrido as notícias, bem longe inclusive, de que ele estaria agora um homem praticando vários prodígios. E ele, agora já idoso, cabelos brancos, cansado pela idade já avançada, decide voltar, talvez para a sua última viagem em direção a Jerusalém. E assim, quando ele chega em Jerusalém, era a festa da Páscoa. Ele encontra todo mundo ali com aquela agitação normal que toda festa tem, lembrando que a festa da Páscoa é a festa da colheita. E quando ele chega lá, ele percebe que, além da agitação da festa natural ao período da Páscoa, isso era uma sexta-feira, as coisas estavam mais agitadas do que o normal. E ele então, se cercando de algumas pessoas, pergunta: olha, por que estão todos migrando na mesma direção, estão todos indo nessa direção na verdade? E aí uma pessoa responde para ele: nós estamos indo para o Gólgota. E ele disse assim: olha, mas o que houve? Aí ele disse assim: olha, a pessoa que estava com ele, você não sabe o que aconteceu? 2 ladrões vão ser crucificados e um terceiro homem, chamado Jesus de Nazaré, também o será crucificado. E é natural que naquele instante bateu nele aquele desespero, porque ele não tinha visto Jesus quando nasceu, quase que não vai ter condições de ver Jesus também naquele instante, e neste momento um outro episódio chamou-lhe a atenção. Ali estava uma jovem sendo sequestrada porque era escravizada, e ela era também da Pérsia. Pela sua vestimenta e pela sua característica, a jovem reconheceu que ele era também da Pérsia e assim pediu clemência a ele porque ela estava sendo escravizada, estava sendo roubada para ser escravizada. E naquele instante então ele começa a argumentar com aqueles homens que estavam tentando levar aquela jovem embora. E argumento para lá, argumento para cá, conversa para lá, e ele lembrou então que ainda tinha uma pérola, e aquela pérola que ele estava guardando desde aqueles tempos, não é mesmo? Era a última joia que ele tinha. Ele resolve então comprar aquela jovem para que ela não sofresse ou fosse escravizada. Pagou então, na verdade ele não estava comprando, né, mas estava comprando a sua liberdade para que ela pudesse viver. E naquele instante então, aproximando-se da hora terceira, o céu escureceu de repente e a terra começou a tremer. E naquele instante, ele e a jovem agora com ele,
correram para debaixo de uma cobertura e a terra começou a tremer de tal forma, é como se tivesse uma tempestade surgido do nada, e ele então percebeu que alguma coisa estava em desordem. E naquele instante, graças a esse movimento também, ele se acidenta, graças a esse vento, esse tremor de terra, e se sentindo ferido, ele cai ao chão. E quando ele cai, a senhora, a jovenzinha, lhe acode, lhe socorre naquele instante, e ele então começa a fazer uma reflexão. E aí eu passo a leitura para que todos nós possamos compreender o final dessa história. Enquanto ele falava, uma escuridão profunda envolveu a terra, que tremeu convulsivamente. Casas caíram, os soldados fugiram, mas Artaban e a jovem protegeram-se debaixo do telhado, sobre as muralhas do petróleo. Uma dessas telhas é que tinha caído sobre a sua cabeça. Mais um tremor de terra, e ele então sente que a sua vida estava esvaindo naquele momento. Repousou no chão e deitou a cabeça nos ombros da jovem, com o sangue a escorrer no ferimento. Ao debruçar-se sobre ele, ela ouviu uma voz suave, como música vindo à distância. Os lábios de Artaban moveram-se como em resposta a ela, e ela escutou que o velho mago disse na sua própria língua, uma vez que eles eram da Pérsia. Ele disse assim: não, meu senhor, quando te vi com fome e te dei de comer, ou com sede e te dei de beber, ou quando te vi enfermo ou na prisão e fui te ver. Por 33 anos eu te procurei, mas nunca vi a tua face, nem te servi, meu rei. E uma voz suave veio, mas desta vez dos céus. A jovem também compreendeu as palavras. E a voz disse: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Uma alegria radiante iluminou a face calma de Artaban. Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios. A viagem para ele havia terminado. O quarto mago, Artaban, compreendeu que havia encontrado o seu rei durante toda a sua vida. Então, meus irmãos, esse nosso irmão traz-nos uma reflexão muito importante para esses momentos. Onde de fato nós encontraremos o Jesus? Onde de fato nós estaremos junto a Jesus? É muito mais do que na ação com o próximo, no coração fraterno, na caridade, no cuidado com aquilo que fazemos, no cuidado com aquilo que sentimos, do que verdadeiramente celebrando dessa ou daquela forma. Lembrar que o Natal ou o renascimento de Jesus é todos os dias da nossa caminhada, quando nós nos propomos a assumir a posição de copartícipes da transformação deste mundo que nós vivemos. O quarto mago mostra para nós a experiência que todos nós temos na nossa vida de persistir e nunca desistir. E que os maiores tesouros que nós podemos reunir para o próprio Cristo, no seu nascimento, na sua vida, ou dando testemunho também na sua caminhada, é através da nossa ação no bem e na caridade. Então, que neste momento, nesses tempos de Natal, possamos todos nós reunirmos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com aqueles que estão mais próximos de nós, mas não esqueçamos os nossos pensamentos daqueles que passam pelos desafios, pelas dificuldades, mesmo que não sejam eles nossos familiares. É, sem sombra de dúvidas, um momento também de reconciliação, de não deixarmos de lado tudo aquilo que nós já conhecemos nesta caminhada. É não acreditar que vamos sair desta existência como anjos, como santos, né? Como alguém que vai ser tão elevado que quando chegar na espiritualidade também o Cristo estará recebendo conosco, nos recebendo, mas Ele está conosco em toda a nossa caminhada. A exemplo também deste jovem, deste Senhor, agora, né? Compreendemos que a presença de Jesus ela se faz na nossa vida em todos os instantes, mesmo quando naqueles que passamos por desafios, por dificuldades. Que a nossa caminhada, que o nosso deserto às vezes possa levar a cada um de nós para esta transformação que nós precisamos na nossa vida. E para encerrar, retorno à mensagem de nosso querido Emmanuel, que nos diz assim: homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram um júbilo inexprimível.
Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos círculos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia. Que Jesus, menino que se faz renascer neste mês, possa abençoar a cada um de nós e cada um dos espaços de nossa convivência. Que esse mesmo Mestre, meus queridos irmãos, possa continuar abençoando a nossa casa na Cruz e todos os novos 365 dias que teremos agora em 2026. Que seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita fraternidade no bem e de muitas ações que vão valer a pena, mesmo depois de cansados dizermos: valeu a pena, porque tudo nessa vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Que Jesus possa continuar abençoando a cada um de nós e, mais uma vez e sempre, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Feliz Natal, feliz 2026 e bom trabalho no bem e na caridade. Muita paz, meus queridos.